Essa semana, o Marcelo Paes deu uma entrevista para a turma da Rádio Bandeirantes, onde ele levantou a seguinte afirmação ao responder uma pergunta: não tem a menor possibilidade do Fortaleza ser rebaixado. E eu até entendo que, para a pergunta que foi feita a ele, a resposta melhor, de fato, era a resposta que ele deu. Até porque qual que é o presidente, no caso do Marcelo Paes, o CEO do clube, que vai dizer que o Fortaleza vai ser rebaixado ou que seu clube vai cair ao final da temporada? Nenhum. Nenhum presidente, nenhum CEO, dono de clube, vai dizer que o time vai cair. Então, nesse sentido, a resposta do Marcelo Paes foi a melhor possível, certo? Mas essa resposta dele também gerou uma discussão muito interessante em diversos grupos de WhatsApp do Fortaleza, em diversas mídias, páginas de Instagram e etc. Porque parte da torcida ficou incomodada, sabe? Com essa afirmação do Marcelo Paes. Muitos pensaram assim: poxa, como é que o Marcelo Paes abre a boca para dizer um negócio desse se ele nem sabe como é que vai terminar o ano? Eu entendo e é compreensível da torcida levantar esse ponto. Mas volto a dizer, no sentido da pergunta que foi feita para o Marcelo Paes, que era uma pergunta meio que já colocava o Fortaleza como rebaixado, a resposta foi a melhor possível. Por que que eu quis começar esse vídeo relembrando esse acontecimento? Porque ontem, na Arena Castelão, nós vimos mais uma situação onde o Fortaleza prova para o seu torcedor que, mesmo com as mudanças, mesmo com a troca de treinador, mesmo com reforços chegando, mesmo com situações que acontecem dentro da partida, como erros, expulsões e falhas, o time parece, e aí é importante dar destaque ao parece, fadado ao fracasso e prestes a aceitar o rebaixamento com naturalidade. E é muito triste falar isso para vocês. Por quê? Porque ninguém aqui quer que o Fortaleza seja rebaixado. Eu não quero que o Fortaleza caia. Você, torcedor do Fortaleza, não quer que o Fortaleza seja rebaixado. Mas parece que jogo após jogo, mesmo com algumas melhoras que podem ser classificadas como as melhoras da morte em algumas partidas, o Fortaleza parece caminhar por um roteiro que muitos brincam, né, dizendo que é a cartilha do rebaixamento, mas um roteiro que maltrata demais o torcedor. Se você pegar 2025 como um filme, um ano inteiro como se fosse um filme, seria o pior filme de terror possível para o torcedor tricolor. Ontem, 5-0 para o Botafogo. Derrota para o Botafogo, seja em casa ou seja fora, dentro das circunstâncias que a gente tem vivido em 2025, seria normal. Perder para o Botafogo por 1-0, talvez 2-0, mas 5-0 é pesado demais, sabe? Lembra muito 5-0 para o Cuiabá, 4-0 para o Bahia, 4-0 para o Ceará em outras temporadas atrás. E a gente, mais uma vez, e quando eu falo a gente, entenda, o torcedor sofre uma pancada forte. E muito é pedido pelo clube a nós, torcedores, que tentemos apoiar de alguma forma, tentemos ressurgir de alguma forma nas arquibancadas, ou nas redes sociais, ou nos grupos de WhatsApp. Mas toda vida que a gente começa a achar um sentido, um norte ali, um caminho para apoiar o Fortaleza, toda vida que parece que vai voltar a existir uma sinergia entre clube e torcida, o torcedor sofre uma pancada, uma nova pancada. E as pancadas elas têm sido diferentes, distintas, mas cada uma mais forte do que a outra. 5-0 para o Botafogo, com requintes de crueldade.
30 mil pessoas na Arena Castelão. Grande parte foi embora no intervalo, e com razão. Fortaleza é prejudicado pela arbitragem. Eu acho que cabe discussão, certo? Se Gustavo Mancha mereceu, não mereceu, ser expulso, enfim. Eu acredito que ele foi imprudente, né? Ele poderia ter chegado de outra maneira ali, mas é uma visão que eu tenho. Vocês podem discordar à vontade. Mas mesmo com um a menos, o Fortaleza, que até colocou o Ávila e tirou o Davidson para corrigir a linha defensiva, não ficar com um desfalque lá atrás, era melhor ficar lá na frente, não conseguiu encontrar alternativa sequer para beliscar o Botafogo, para tentar uma diferença na partida que desse ao Fortaleza oportunidades para achar um gol. E aí toma o primeiro gol do Botafogo, é nocauteado, não consegue se levantar durante todo o primeiro tempo. No final do primeiro tempo, acontece mais uma catástrofe, que é levar gol daquele imbecil, né, para completar a desgraça. E no segundo tempo, quando a gente imaginava que algum tipo de conversa no intervalo poderia fazer efeito, nada acontece, né? Nada muda, nada evolui, nada surte efeito, porque o Fortaleza toma mais 3 gols. E eu acho... 3 gols, né? Foi 5-0. Perdão, tô aqui perdido nas ideias, enfim. E o Fortaleza não se encontra mais, né? As alterações, mais uma vez, não surtiram efeito nenhum. De novo, ou seja, temos um banco fraco. Quem entrou também não deu conta do recado desde o começo da partida. Perdemos o Matheus Pereira lesionado pro jogo contra o Vélez, mas aí também tanto faz o jogo contra o Vélez, bota qualquer um aí pra jogar. Matheus Pereira tem que estar bem, é para o Brasileirão, certo? E assim, galera, são 3 horas e 18 minutos da manhã e foi o momento em que eu consegui dar uma relaxada para conversar com vocês. Não preparei roteiro, não quis me basear em coletiva, nem em repercussão da imprensa. Não sei quanto tempo de vídeo vai dar isso aqui, mas eu vou desabafando, certo? Cara, 5-0 pro Botafogo, do jeito que foi, sabe? A gente tava se animando, parecia que o Fortaleza ia se recuperar, empate contra o Corinthians, derrota contra o Grêmio, jogando até minimamente bem. A derrota foi muito mais na conta do Magrão, vitória contra o Bragantino, empate contra o Bahia, e aí toma um 5-0 do Botafogo, que tava poupado com meio time reserva. Com 2 gols de um lateral que jogou improvisado como zagueiro, e que toda vez que enfrenta o Fortaleza, vira Deus, que é o Marçal. E quem me acompanha aqui no Expresso sabe que eu já falei isso 500 mil vezes. É impressionante como esse cara vira um monstro contra o Fortaleza. E ontem fez 2 gols. E foi o destaque da partida ao lado do imbecil, né? Então, assim, sinceramente, galera, eu desanimei. De verdade aqui. Acredito que vai escapar? Sim. Mas no momento, assim, é um baque pesado demais pro torcedor do Fortaleza aguentar, sabe? Faltam 20 jogos, 19 do retorno e o jogo adiado contra o Atlético Mineiro. Não sei como que o Fortaleza vai fazer pra escapar do rebaixamento, não sei. Reforços devem vir, alguns jogadores ainda devem sair, porque não tem condições de colocar alguns jogadores pra jogar da maneira que estão jogando. Me desculpe. E, cara, a diretoria tem muita culpa, né? O Vojvoda caiu por mérito porque ele estava treinando muito mal o time. Acho que o Paiva é um dos menos culpados, apesar de eu achar que ele tá mexendo muito mal, certo? Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, é a quarta. E, cara, é decepcionante, assim, um ano que tinha tudo pra ser um ano foda, sabe? Um ano que tinha... Cara, e assim, vocês estão cansados de me ouvir dizer que ninguém queria que fosse um super time, que trouxesse medalhões caros, lembrando 2006, né? Ninguém queria que fosse um time que ganhasse tudo, assim, que precisasse ganhar tudo, que, sabe, ganhasse Libertadores, não sei o quê. Não. Mas eu não sei de onde foi que o Marcelo Paes tirou isso, porque volta e meia ele tá em entrevista dizendo que a culpa é da torcida, que ele montou o time assim porque a torcida exigiu um nível maior. Só que isso não aconteceu. Isso não aconteceu, turma. Isso não aconteceu, certo?
E aí é muito duro a gente analisar a partida de ontem sozinha, sabe? Ou pegar a expulsão do Mancha como um fator preponderante para a goleada. Para a derrota, sim. Com certeza foi um fator fundamental ali para o Fortaleza perder. Mas para o Fortaleza perder de 5-0, eu acho que não foi, não. Sabe? Eu acho que o time não se encontrou, o time foi atropelado pelo Botafogo, que jogou fácil, certo? Então eu não posso aqui só credenciar a expulsão do Mancha. Ah, se o Mancha tivesse continuado, nós poderíamos ter feito um jogo diferente. Eu não sei. Eu não sei, de verdade. A arbitragem prejudicou? Talvez. Certamente o Daronco, que já é um árbitro em decadência há bastante tempo, com todo respeito, tá, Daronco, mas ele foi chamado no VAR para rever o lance e mesmo assim manteve a expulsão. Poderia não ter expulsado, mas foi uma decisão dele. E você achar que só isso foi determinante para a derrota do Fortaleza, para a goleada sofrida pelo Fortaleza, eu não concordo, sabe? Eu acho que foi uma cadeia de situações, um conjunto de fatores que culminaram nesse massacre que o Fortaleza sofreu ontem no Castelão. Poderia ter sido demais, galera. Uns 8, 9-0 tranquilo pro Botafogo. Botafogo com meio time reserva, tá? Importante destacar. Fora levar gol de ex-canalenses, né? Arthur Cabral, Bestão, o David Ricardo também. E como é que fica o torcedor do Fortaleza no meio disso? Vai desistindo, vai magoado demais, com razão, não conseguindo mais acreditar no time. A confiança vai pro saco. Terça-feira eu acho que o público vai ser ridículo no Castelão. De verdade, acho que se der uns 15 mil, 20 é muito contra o Vélez. E a gente fica sem esperança mesmo, sabe, galera? De verdade, assim, é muito triste. São 9 derrotas em casa. Algumas para times insignificantes, outras para times melhores, mas de maneira atropelante, digamos assim. E eu não sei mais o que falar pra vocês, sabe? É muito isso, assim, é muito um desabafo mesmo. Pedem tanto pra gente confiar, pra gente acreditar, e até acho que ainda tem muitos jogos pela frente pra gente acreditar, mas se as coisas não mudarem, se o time não começar a vencer, não basta só jogar bem, sabe? Mas não que isso tenha acontecido no jogo de ontem. Ontem foi uma catástrofe, não jogou nada, apesar da expulsão. Se o Fortaleza não voltar a vencer, o Fortaleza vai ser rebaixado. Por mim, podia jogar mal todos os jogos, desde que ganhasse as partidas tudo de 1-0, sabe? É difícil o torcedor crer numa reviravolta. É difícil? Impossível? Não, mas é difícil. No momento tá bem doloroso pro torcedor acreditar que esse time vai dar a volta por cima. De verdade. Ontem foi um golpe muito duro na nação tricolor que tá tentando acreditar. Foi um golpe muito duro. E mais um capítulo escrito com muita dor nessa gestão do Fortaleza em 2025. Um péssimo trabalho. Um trabalho horrível de Marcelo Paes e companhia. Vários setores do clube mal. Trabalhando mal. Sabe? Uma SAF que não agrega em nada no Fortaleza. Sendo bem honesto com vocês. Apenas na questão burocrática mesmo. E de crédito, né? Eu não sei, cara. É difícil, assim, sabe? É duro entender o que é o Fortaleza em 2025. Eu acho que a gente, enquanto torcedor, não merecíamos isso, sabe? Eu acho que a gente não merecia isso, de verdade. Ninguém aqui pediu, mais uma vez, dizendo um super time ou que ganhasse tudo. A única coisa que a gente queria era ser respeitado por quem faz o Fortaleza e pelo elenco. E eu acho que em nenhum momento em 2025 nós fomos respeitados. Respeitados. Cartão clonado,
sabe? Eu acho que o torcedor do Fortaleza, ele foi extremamente desrespeitado pelo clube. Extremamente desrespeitado pelo clube. Extremamente. Extremamente. E aí, como é que a gente fica nessa situação? Me fala aí. Como é que o torcedor fica nessa situação? Vendo essa palhaçada? Porque o que tá acontecendo é uma palhaçada, entendeu? Ah, tem que ter calma, PM. O Paiva chegou agora, não sei o que e tal. Cara, pra mim o Paiva não tem essa culpa toda, não, sabe? Mas é uma observação minha. A galera pode discordar à vontade. Me frustra e me entristece o trabalho da diretoria, que é muito ruim. É um fracasso. Total, 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 total. Total. É, galera. Vai ser realmente assim, palmo a palmo, rodada após rodada. Vai ser até o fim. Vai ser até o fim, até a 38ª rodada, lutando para não cair. São muitas derrotas dolorosas, muitos vexames, muitos atropelos, muitos erros, sabe? É como se a gente realmente estivesse seguindo a cartilha do rebaixamento. E assim, uma Série B para o Fortaleza nesse momento seria terrível. Questão financeira e por aí vai. É isso. Eu não sei muito o que dizer mais pra vocês, sabe? Fica a reflexão mesmo. Será que a gente merecia tudo isso em 2025? Sabe? Será que o torcedor merecia estar passando por isso? Será que a diretoria ou quem faz o Fortaleza hoje tinha noção da merda que podia acontecer por determinadas ações feitas por quem comanda o clube? Ontem nós explodimos muito no pós-jogo. Eu, o professor Léo Ivo, Rafinha, Messim. E eu acho que eu não mudaria uma vírgula do que cada um disse ontem no pós-jogo. Ah, mas viraram corte dos canalenses. Galera, sério, eu tô preocupado com Fortaleza, galera. Eu não tô preocupado se eu vou virar corte, se vão achar que eu tô passando vergonha. Não importa. É a minha opinião, pô. Entendeu? É a minha opinião. Então, assim, aqui eu só liguei a câmera, apertei pra gravar e fui. E é isso, sabe? Eu acho que tem muita coisa pra gente se preocupar do que ficar ligando pra canalense ou corte ou sei lá mais o que, sabe? Fortaleza precisa se reerguer de alguma maneira. O Fortaleza precisa permanecer na Série A. É crucial. É crucial que fique na Série A. Não vi a coletiva, não quero saber também o que o Paiva falou. Não vi muito o que a mídia disse sobre o jogo. Vi apenas que muitos classificaram como mais um vexame, como mais um atropelo, dando ênfase em como o Fortaleza foi um time completamente entregue, mesmo com a expulsão do Mancha, e que o jogo teve um roteiro de time rebaixado. Então, assim, como que o torcedor fica diante disso? Como querer que o torcedor se levante e apoie dessa maneira, com pancada atrás de pancada? Sabe, galera? Como? Me fala aí, como querer que o torcedor se levante? É muito difícil, né? É muito difícil. Enfim, eu vou parar por aqui. Esse vídeo era mais para fazer um desabafo mesmo. Talvez eu traga mais um conteúdo aí durante o dia, aí trazendo a repercussão da mídia, enfim, coletiva, tudo que saiu aí ontem depois do jogo. Deixa o like, deixa o hype, comenta aqui embaixo tua opinião. Não coloquei vinheta, não coloquei encerramento, é só um vídeo full time mesmo aqui, porque tá muito foda. Mais tarde tem live, tá? 18h15. O link já tá criado, ativa o lembrete, cola com a gente. E vamos lá, né? Repercutir mais sobre ontem, quem sabe falar sobre o Vélez.
Consigo nem pensar em Libertadores, galera. De verdade. E você? Comenta aqui abaixo.